Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online, promovida pela Convenção Batista Brasileira e por sua editora, A Convicção. Que bom que você, professor e adolescente, chegaram até aqui e juntos vamos refletir em mais uma lição bíblica. Lembrando que nesse trimestre nós estamos trabalhando com essas revistas aqui, ó. A Vida e os Ensinos de Jesus. O material do aluno e também o material do professor são a base para que nós possamos gravar esses vídeos e deixar a aula disponível aqui para você. Quero te convidar para que nessa lição, a 10ª do nosso trimestre, nós possamos refletir sobre Jesus no Getsemane. Já estamos na 10ª lição, já caminhamos aí, percorremos um longo caminho, estamos entrando na etapa final e eu quero te convidar para que, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, corra lá no nosso canal, na nossa playlist e assista às aulas desse trimestre e acompanhe com a gente também a 10ª aula, essa que nós vamos iniciar agora. Jesus no Getsemane. Estamos no trimestre A Vida e os Ensinos de Jesus. A oração inicial da nossa lição, para que nós possamos começar a nossa lição, é pedir para que a vontade de Deus seja soberana sobre a nossa vida. Olhe também pedindo para que Deus te oriente, abra sua mente e coração para assimilar e guardar o conteúdo que nós vamos ministrar nessa aula. Após a oração, eu quero apresentar para você o nosso texto bíblico base, o texto bíblico que serve como referencial, que serve como ponto fundamental e muito importante da nossa lição. Esse texto se encontra em Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 até o versículo 53. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 até o versículo 53. Nós temos 3 objetivos para essa aula e eu quero contar para você quais são eles. O primeiro objetivo é aprender, mesmo sendo possível livrar-se das dores e angústias, Jesus se entregou. Aprender que, mesmo sendo possível que Jesus se livrasse das dores e angústias, ele se entregou por mim e por você. O segundo objetivo da nossa lição é entender que a passagem no Getsemane faz parte do cumprimento das profecias no Antigo Testamento. O profeta Isaías, por exemplo, já previa na revelação vinda de Deus que Jesus sofreria no Getsemane. E o terceiro objetivo é saber que, mesmo diante da fuga de todos, Jesus permaneceu no propósito do Pai. Mesmo que todos o abandonassem, mesmo que ele precisasse se afastar de todos, ele permaneceu firme no propósito de Deus Pai para a vida dele. O ponto 1 da nossa lição, que é a nossa introdução, vai dizer que a palavra Getsemane significa literalmente prensa de azeite, o Jardim das Oliveiras. Trata-se de um jardim que ficava no sopé do Monte das Oliveiras, aonde os produtores reuniam o fruto dos olivais para prensá-los e transformá-los em óleo. Então esse é o significado de Getsemane ou Getsemane, um jardim das oliveiras onde os produtores reuniam a sua produção e prensavam ali as olivas para poder transformar em óleo. E Jesus seria moído, seria espremido, o seu sangue seria prensado para ser vertido por mim e por você. O ponto 2 da nossa lição vai dizer moído pelos nossos pecados, moído por nossos pecados. A submissão de Jesus era ainda mais forte do que o seu desejo de se ver livre daquela agonia. E por isso ele conclui lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 42, dizendo: Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua, a vontade de Deus. Quanta submissão, quanto amor. Ele sabia e ele tinha até o desejo de se ver livre de todo aquele sofrimento, mas maior era a sua submissão e o seu amor ao Pai e por nós, para que ele sofresse a morte e morte de cruz, para que ele passasse pelo Getsemane e fosse moído pelos nossos pecados. O ponto 3 vai nos dizer traído com um beijo. Veja só que importante
ponto e que profunda reflexão sobre esse ponto 3, moído, traído com um beijo. Lembrando que nós estamos refletindo sobre Jesus no Getsemane e esse ponto traído com um beijo. Depois de ser dispensado por Jesus no momento da última ceia, Judas foi direto aos principais sacerdotes e líderes religiosos do povo para entregar Jesus. Judas, antes de cometer o ato da traição, ele dá um beijo em Jesus, sinalizando para os demais religiosos, oficiais e soldados do império que Jesus, que aquele era Jesus, que aquele era o homem que deveria ser preso e morto. Jesus era tão parecido com seus demais discípulos e aqueles que o cercavam que era possível facilmente confundi-lo com os outros homens. Por isso, com um beijo, Jesus identifica que aquele era o mestre. Judas identifica que aquele era o mestre, que aquele era quem deveria ser entregue. E assim trai Jesus, sinalizando que aquele era o homem que deveria ser moído. Judas não sabia que tudo isso fazia parte do plano para a nossa salvação e que isso estava nos planos de Deus. O ponto 4 vai dizer que abandonado por seus amigos. Jesus no Getsemane, abandonado por seus amigos. Jesus aceita a vontade de Deus e está disposto a morrer, sabendo que sua morte resultaria na salvação de muitos. Jesus foi abandonado, mas nesse momento ninguém poderia estar no lugar dele. Jesus afasta-se dos seus amigos, dispensa os discípulos, porque ninguém poderia sofrer em seu lugar. E por isso ele é abandonado. E por isso ele fica isolado, para que ele pudesse verter a sua morte pela salvação de muitos. Ele aceita a vontade de Deus e está disposto a morrer. Por isso que ele está sozinho, porque ninguém poderia estar no seu lugar. Nem eu, nem você, adolescente, professor ou qualquer outra pessoa poderia estar no lugar de Jesus. Chegamos ao destaque da nossa lição. E o destaque vai nos narrar o momento em que Jesus estava de fato sendo moído. E o destaque está dizendo para nós assim: naquele momento, Jesus estava de fato sendo moído pelos nossos pecados. Jesus estava de fato sendo moído pelo peso dos nossos pecados. Assim como todo pecador estaria destinado a sofrer se não houvesse Jesus, Jesus sofreu, foi moído por cada um dos nossos pecados, pelos nossos erros, pela nossa transgressão. E por isso, naquele momento, ele estava de fato sendo moído, como o fruto da oliveira sendo moído para gerar o óleo. Jesus estava sendo moído para pagar o preço dos nossos pecados. A conclusão vai nos dizer que a oração de Jesus no Getsemane o preparou para a hora mais difícil de sua vida. Que nossas orações nos preparem para os desafios e nos lembrem que Cristo já nos garantiu a plenitude de vida. Durante o nosso dia a dia, nós passamos por grandes obstáculos, dificuldades e desafios. Assim como Jesus passou por um grande desafio, o maior de todos, no Getsemane. Jesus também está nos dando uma importante lição, que a partir da oração nós sempre estaremos mais preparados para encarar os momentos difíceis do nosso dia a dia. Assim como ele esteve preparado para encarar o momento mais difícil da sua vida, com base na oração, elevando seus pensamentos e os seus olhos para o céu, para Deus Pai. No suplemento das nossas lições nesse terceiro trimestre, nós estamos apresentando o perfil dos discípulos de Jesus. Dessa forma, nós aprendemos mais com esse perfil e também podemos nos identificar com cada um deles. Você pode baixar gratuitamente o suplemento no site da Convenção Batista Brasileira e Convicção Editora e estudar esses perfis. Nessa lição, Jesus no Getsemane, nós vamos aprender mais sobre o discípulo Judas Tadeu. Quem sabe, conhecendo mais sobre esse discípulo, você também se torna um discípulo mais parecido com Jesus.
Para guardar no coração, eu quero ler para você o texto que está em Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, que está dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Baseado nesse texto, para guardar no coração, eu quero te convidar para que nós possamos orar. Muitas são as nossas falhas, os nossos erros, mas muitos também são os sonhos de Deus para a nossa vida. Muitos também são os desafios, obstáculos do dia a dia e nós temos vontade de não cumpri-los, de desistirmos no meio da caminhada. Mas a minha oração é que nós possamos fazer como Jesus, orarmos ao Pai dizendo: Senhor, nós não temos capacidade para cumprir esses desafios, para vencer as tentações e cumprir com a tua vontade. Mas todavia, que a tua vontade seja soberana sobre nós e nós possamos percorrer os caminhos que o Senhor tem para a nossa vida, os caminhos da tua vontade para a nossa vida. Essa é a minha oração, baseada nessa nossa lição, e eu te convido para que faça também essa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até a nossa próxima lição. Que Deus te abençoe e abençoe a sua semana. Tchau, tchau.